Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. A 150ª sessão ordinária, realizada na data de hoje, 7 de maio. Temos o primeiro ponto de pauta, a aprovação da 149ª sessão ordinária. Algum colega que participou da sessão solicitou alguma modificação? Estão todos de acordo? Sim. Essa não. Essa sessão a senhora. Então, pela aprovação por unanimidade. Segundo ponto, é o processo número final 4246, conselheiro relator Maria Célia Padilha, autor Daniel Souza, assunto autorização para a visita de fora da comarca. Com a palavra a... Doutor, eu tenho uma questão de ordem e uma dúvida com relação aos processos. Se pudesse tirar a minha... com relação aos cargos. Eu queria entender, ainda que a fundamentação da portaria tenha sido dada, eu não me lembro de existir esses cargos de defensor auxiliar. Eu queria saber qual é a fundamentação legal. Haja visto, não, porque foram portarias onde foram indicados dois defensores. Não, eu estou falando, nós estamos discutindo uma folga de um... Não, a gente está falando agora do processo do afastamento para residir fora da comarca. Exatamente por conta, eu estou tendo, antes de entrar no mérito, eu estou questionando a questão de ordem em relação a isso. E outra é o seguinte, eu até estranhei. Eu disse, poxa vida, de verdade que eu estava afastada há muito tempo, mas eu tenho notado que os processos, conforme resolução aprovada nesse Conselho, eu não sei, data máxima vem, eu também estava afastada, se eles estão sendo, Diogo, sorteados aqui quando chegam. No caso da mudança de comarca, eu, inclusive, tive o cuidado, e até faço a minha culpa, acho que todos nós devemos fazer, de uma certa forma, a minha culpa, de que existiram dois processos que foram, inclusive, sorteados para dois relatores diferentes. O Jaime, até que ele não pôde vir, e ele mandou a decisão, e o outro, salvo engano, foi Eduardo, não me lembro bem. Quando, na verdade, eu estava fazendo um estudo nesse material aqui, e identifiquei que essa atribuição é da Corregedoria. É da Corregedoria. E, lógico, com todo o direito, quem tem que estar fazendo esse trabalho é a Corregedoria. Para a gente não colocar essa questão, a minha preocupação é de caráter formal. Em virtude da gente não ter cumprido, ainda que no mérito a gente vá concordar, porque parece que os questionamentos são balizados no mesmo teor. O pedido que não respeitou o que a resolução determinou, que a relatoria deveria ser da Corregedoria, os dois que formalmente não foram, entenda, eu só estou falando, pode ser um rigor, um excesso de zelo na forma, mas esse teve o cuidado e está tendo. E questionei, por que só séria? Aí fui entender, porque de uma certa forma a gente devia já naquela época já ter questionado de que não deveria ser nem Jaime, nem o outro colega, e sim a Corregedoria. E aí a minha preocupação é se esses outros erros de forma teriam que ser corrigidos, haja visto de que é uma pergunta, entendeu? Não, eu tenho que parecer da Corregedoria. Todos. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? A relatoria natural, né? Inclusive na sessão em que foi votado, que já mandou o voto, foi dito sobre isso. E a gente, na época, a gente falou que embora a atribuição seja da Corregedoria, mas como foi encaminhado de forma equivocada, todo mundo aprovou no dia. Não foi, Daniel, estava aqui presente, estava errado. E outra é exatamente a questão, ainda que saiba Vossa Excelência de determinar com base no artigo 132, no artigo 132, eu queria entender mesmo de verdade como esses cargos que não existem, que só podem, na minha opinião, nessa situação ser questionado aqui nesse espaço,
Existe defensor auxiliar? Não foram criados. Da mesma forma que quando a senhora é defensora geral, a senhora designou defensores para a CAPRED, que não era unidade judiciária, que era judicial, designou de forma extraordinariamente. Esse caso aqui é extraordinário? Não é extraordinário. Não é um cargo novo de defensor público. É uma divisão de atribuição de uma defensoria que antigamente era defensoria, que agora é defensor público, o nome. Então, foi-se colocado o nome auxiliar para ter uma ideia de não achar que é um defensor estagiário. Alguns defensores acham que defensores que chegam mais recente na carreira seriam uma espécie de estagiário, mas não é, de forma nenhuma, não é cargo novo, até porque cargo novo só através de lei, isso aí todo mundo de alguma forma sabe. Então é apenas a divisão da atribuição de um cargo, que está dividido para dois defensores ou um defensor ou defensor. A gente voltou foi criada unidades novas do judiciário, a gente tem que sofrer de alguma forma, então essa é uma maneira até... Da forma que já vem fazendo há algum tempo, já desde 2006, 2007. Mas o questionamento, se eu compreendi, é a respeito do nome. Cargo de defensor auxiliar dessa resolução proposta pela não, porque no cargo não há resolução. Exatamente, não houve resolução. Houve uma determinação pelo artigo 132 da lei que dá poderes. Eu estou falando do cargo de defensor auxiliar mesmo. É porque existe uma tarefa, entendeu? Existe uma tarefa que eu concordo. Quando você cria uma atribuição, você convoca colegas e designam ele para essa atividade. No caso data máxima vênia, e aí por isso que existiu uma determinação com base no artigo de criar defensor, não existe, existe sim, olha, uma atividade em função X, eu quero que me corrijam porque às vezes eu me sinto neófito em determinados questionamentos. Mas, por exemplo, se for assim, então a gente vai precisar de uma série de defensores auxiliares, mas logicamente que tem que ter o crivo e entendimento e a compreensão da defensoria geral, é só isso. Não, é a função defensor, o único nome que tem defensor auxiliar é da corregedoria, que é o que a lei de 26 fala, que fala de não, na verdade auxiliar. É corregedor auxiliar, né? Não, é defensor auxiliar. Exatamente. Não existe corregedor auxiliar, é defensor auxiliar, é o único nome que existe. Essa coisa de defensor para auxiliar não é criei cargo nem atribuição. A atribuição de defensor está na lei, é para todo mundo igual. Desde o tribunal até o início da carreira, a atribuição é a mesma, não existe nem hierarquia e não existe supremacia em defensor. Todo mundo é defensor público, ponto. Não existe defensor substituto nem defensor auxiliar. Existe a função auxiliar da corregedoria, expresso na lei 26. O que existe uma defensoria pública, ou um defensor, que é a lei de 2014, salvo engano, estadual, que modificou o nome de defensoria pública para defensor público, o cargo. Que antes nós tínhamos 583 cargos da defensoria, agora são 593 cargos de defensor público. Então as atribuições estão sendo divididas, não o cargo. Eu também tive essa mesma dúvida que a doutora Tereza teve, porque, por exemplo, quando eu atuava em Ilhéus, eu acumulava algumas funções, né? Mas eu tinha um ADP cargo que eu era vinculada. E no caso desses colegas... Também são vinculados a esse cargo. E divide aquele mesmo cargo da mas aí é o mesmo cargo? É o mesmo cargo. É isso que fica difícil de compreender, entendeu? Porque é o mesmo cargo que uma pessoa é titular e aí vem... Não são titulares, são designados. Designados. A gente só divide cargos de designados. Designação, não titular. Esse cargo que está vago, no caso, a pessoa que está ocupando esse cargo... São designados. Ele meio que foi duplicado. O cargo foi duplicado. As atribuições foram divididas, não é que o cargo foi duplicado, porque só pode duplicar se tiver autorização legislativa e criação de cargos. Me parece que isso foi um questionamento. Eu me lembro quando a gente estava discutindo a resolução 8, que tem determinadas atuações, até por conta de uma série de problemas que a gente viu aqui, de acúmulo de trabalho, que carecia de titularidades duplicadas, entendeu? Duplicadas, com o caso da vara de tóxico. Por quê? Porque não há como um defensor, então, inclusive porque lá estão 2 juízes,
2 promotores e a gente tem essa necessidade de organizar. Agora, muito tempo se trabalhou com designação, porque muito tempo. Essas designações elas podem ocorrer. Agora, a ideia foi puxada, inclusive, de se trabalhar essa resolução 8, era a gente criar uma efetividade, uma eficiência em determinadas atuações que a Defensoria Pública é carro-chefe. Uma delas é a área penal, porque ela se ramifica. Ela é infância, ela é de infância e adulto, ela tem a área da curadoria de ausência que atua e que, infelizmente, ainda é muito fraca por conta da quantidade de pessoas que atuam lá, estou até conversando com isso agora há pouco, mas que a titularidade ela tem que ficar clara naquela atividade. Assim, você pode até chamar, designar para uma atividade, agora que a gente cria eficiência no momento em que a gente vê que aquilo ali não dá conta de você tem que botar um a mais, porque senão não dá conta. O problema é que a Defensoria Pública da Bahia, ela teve um problema endêmico com a quantidade mínima ainda de defensores, tratar a Defensoria como se tivesse a quantidade máxima de defensores efetivos. Replicar o modelo do Judiciário na Defensoria Pública. A gente vê hoje defensores públicos, cargos, com atribuições extremamente cumulativas de relação ao trabalho, porque é algo que está sendo crescente, e outros defensores, não a pessoa, mas o cargo, que não tem tanta eficácia. Por isso que foi proposta aqui, está no projeto de lei, de se trabalhar a defensoria como núcleo, como a especialidade, e não com os cargos vinculados ao Poder Judiciário. Porque a gente agora, de forma bem complicada, é que o Judiciário criou uma vara de paz em casa, que os processos são iniciados pela Defensoria Pública, e se eu não designar alguém, aquele assistido fica sem assistência. E aí quem vai fazer? A OAB, a Advocacia Dativa, vai enfraquecer a Defensoria Pública. A gente tem que buscar alternativa. A alternativa é designar um membro de forma atemporária, cumulando com outro cargo, dividindo aquelas atribuições, mas não duplicando o número de cargos, porque isso é ilegal só através de lei. E a minha preocupação, se a gente, enquanto conselho, tem que pensar no caráter temporal dessas designações, porque, assim, se há uma necessidade de que esse trabalho seja desempenhado, a gente, enquanto conselho, tem que buscar a efetivação de um cargo novo, através de alteração legislativa. Se essa designação ela é extraordinária, ela tem um caráter... Extraordinário não diz quanto tempo, mas como a gente tem um projeto de lei na Assembleia, ela tem essa vinculação em relação, inclusive, a aumentar o número de cargos. E há perspectiva de criar esse cargo nesse projeto de lei? Porque você desvincula do Poder Judiciário, você não fica vinculado ao Poder Judiciário, você não está vinculado mais à unidade judiciária. No caso, vai ser distribuída. É a Defensoria, que através do Conselho, que vai dividir essas atribuições através das especializações. E esse projeto de lei vai trabalhar em cima de DPs com titulares? Sim, porque está parado tanto titular, porque existe um processo judicial que parou as promoções. Certo. Não é isso? Sim. Então, esclarecendo para entender, porque por isso que a gente eu entendo. Está designado por isso. Eu entendo a necessidade da administração. Não é da administração, é a necessidade. Você não sabe nem o que eu vou dizer, eu não concluí minha frase ainda, doutor Clériston. A necessidade da administração ter mecanismos de tornar o desempenho das atribuições fins, né? E ter esse jogo de cintura na administração, porque, como a gente sabe, a gente tem, além da unidade judicial, a gente tem o extrajudicial. Por exemplo, eu que atuo no interior, o extrajudicial, para mim, hoje, ele é muito mais volumoso do que o judicial, porque eu trabalho com uma unidade judicial, mas o extrajudicial é tudo. Agora a gente teve a ação civil pública do transporte universitário, e existia um processo, mas todas as tratativas que foram feitas foram fora daquela sala de audiência. Depois que o acordo já estava todo amarrado, que a gente sentou com o juiz, e aí travou aquilo ali dentro do processo. Então a gente percebe que a atuação extrajudicial ela é, às vezes, bem maior do que a judicial. E que isso pesa muito na distribuição das unidades. Mas, assim, o que eu me preocupo é isso, da gente compreender que papel o Conselho tem que desempenhar nisso. E questionar mesmo, como a doutora Tereza falou, para que a gente possa compreender qual é a necessidade. Eu fiquei na dúvida com relação a isso, né? Como é que aqui ia ser feita a distribuição daquele trabalho,
e a quantidade de tempo que isso ia ser exercido. Isso está na resolução também, dizendo o tempo e de que forma que é dividido entre os colegas, sem interferência alguma, nem do Conselho nem da Administração. Caso não haja acordo entre os colegas na divisão do trabalho, e desde que foi criado em 2000... Essa resolução, o subcoordenador vai atuar. Isso, só depois que se não houver acordo. Então, que foi até uma proposta de vocês, colegas defensores na época, que trouxeram essa deliberação para aqui e a gente votou pelo Conselho. Em relação a tempo, designação extraordinária, ela não tem tempo, é extraordinária. Agora, a gente está fazendo isso porque existe uma promoção emperrada judicialmente, porque foi parada a promoção. Existe uma necessidade, como eu falei, desculpa até ter cortado, não foi a resposta da forma que a senhora falou, é uma coisa da administração, é uma coisa do assistido da Defensoria Pública, porque através de ações judiciais que são inseridas, que são ajuizadas pela Defensoria, que cria a demanda do assistido de buscar a Defensoria, e a Defensoria tem que buscar atender essas pessoas, né? Sim, então, é uma demanda das pessoas em relação à instituição. Então, a gente tem que buscar meios que não sejam ilegais, por isso que a gente não criou cargos, a gente utilizou o poder que tem, que é a atribuição do defensor-geral, não é do Conselho, as atribuições do Conselho. Eu vejo, às vezes, a gente até confundindo, está muito expressa na lei, expressa também nas resoluções aprovadas pelo Conselho. Quais são as atribuições do Conselho? Então, não tem nada que está tirando o poder, tirando... uma leitura, novamente, que eu acho com dúvida. Dúvidas são feitas para a gente sanar, né? Eu conheço todas, doutor, e acho que a senhora também deveria reler para poder não utilizar, enfim, não vou entrar no mérito daqui, porque talvez o Conselho aqui, as atribuições são muito direcionadas no que é o papel do Conselho e do Conselheiro. Às vezes, a gente quer fazer papel de outras representações da instituição. Mas, enfim... Então é isso. Bem, eu estava com a palavra na questão de ordem, não terminei ainda. Mas quem dirige, doutora, sou eu, então a senhora tem que pedir para eu poder dirigir. Mas eu pedi a questão de ordem. Sim, mas como houve, então a senhora está retornando. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não estou interrompendo, falei, desculpa esse... Não, porque a senhora está interrompendo. A minha preocupação com relação a esse questionamento de questão de ordem é exatamente, aí eu estou conversando com os colegas, é de que a gente vê claramente, até por conta do projeto de lei, um esvaziamento construído do Conselho. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados com relação a essas atribuições. Eu acho que aqui a gente veio com o intuito de contribuir para dar eficiência aos trabalhos da Defensoria. Eu sei bem, até porque eu conheço bem Giana, de que uma coisa é você estar na fala, outra coisa é você estar no front, no dia a dia. E eu acho que essas atribuições, eu olhe bem que eu tinha um entendimento do segundo grau completamente diferente de quando eu não estava lá. E que hoje eu vejo a necessidade inclusive de uma resolução que foi aprovada aqui desde 2000, se não me engano, tem no primeiro mandato do senhor, e de que nunca teve efetividade. Então, o que eu fico preocupada é de que a gente tem que se entender aqui de forma muito propositiva na construção desse critério de eficiência, porque se a gente acorda e resolve fazer porque é urgente, eu sei que isso existe, porque eu também já fiz, entendeu? Porque tem que criar CAPRED, porque tem uma demanda ali pontual, vai e faz. Mas isso a gente tem, ao longo do tempo, de que a gente não dá conta, enquanto gestão, de achar de que a gente pode resolver essas questões sozinhas, e deixar esse espaço aqui, que é um espaço político de construção de uma atuação de uma defensoria pública melhor, não acontecer nesse questionamento, o defensor auxiliar aqui, o defensor auxiliar ali, e em outros tantos lugares vai ser dessa forma, será que a gente não pode? E por isso que eu estou questionando de que forma isso foi pensado, logicamente que a gestão sabe disso, mas que eu acho que o Conselho tem esse papel, e eu insisto, ainda de que termine a minha fala e morra o assunto, de que a gente não pode não pensar de que existem requerimentos meus, como a resolução 8 que eu pedi, para ela se criar a comissão, para ser revista, e até hoje eu não fui respondido. Só isso. Okay. Dando, então, continuidade, ponto 2, a relatora, no caso, a doutora Larissa, corregedora-geral adjunta, para poder relatar o voto. Processo do interessado, doutor Daniel Soeiro, autorização para residir fora da comarca, relatora, conselheira corregedora-geral, doutora Maria Célia Padilha. Da síntese fática. Trata o presente processo do requerimento formulado pelo defensor público Daniel Soeiro Freitas, a fim de alterar o seu domicílio para residir
na cidade de Salvador, Bahia, diversa da sua designação, Lauro de Freitas, cuja distância entre as referidas cidades é de aproximadamente 30,6 km, conforme rota traçada sugerida pelo Google Maps, cópia anexa às folhas 8. Ressalta-se que o interessado foi designado para atuar como auxiliar de Lauro de Freitas, consoante se verifica da cópia da portaria 219/2018. Foi acostado nos autos manifestação do interessado e documentos, na qual justifica a necessidade de alteração do domicílio, esclarecendo suas razões. Em síntese apertada, esses são os fatos que constituem objeto do presente parecer. Fundamentação jurídica. A Lei Complementar 26/2016 dispõe ser dever do defensor público, artigos 187. São deveres funcionais do defensor público, além de outros previstos em lei e nas Constituição Federal e Estadual, atender pessoalmente os assistidos e comparecer diariamente no horário normal do expediente no local de trabalho, inclusive nos casos urgentes, a qualquer momento, salvo nos casos em que tenha de proceder a diligências indispensáveis ao exercício de sua função. Residir, se titular ou estando em estágio probatório na sede da respectiva comarca ou na sede do tribunal perante o qual oficie, salvo autorização expressa do defensor público em caso de justificada e relevante razão após ouvido o Conselho Superior. Ademais, cumpre destacar que a resolução número 04, de 4 de abril de 2016, disciplina a autorização excepcional para a residência de defensores públicos fora das comarcas de atuação, estabelecendo parâmetros objetivos para as autorizações excepcionais, considerando a relevância do pedido, a conveniência e o interesse da administração. Assim, tem-se caracterizada, portanto, a análise por esta corregedoria dos requisitos objetivos, distância máxima de 80 km da sede da comarca e juntada dos documentos comprobatórios dos fundamentos invocados e subjetivos, justificativa, motivação pelo interessado para residir fora da comarca, onde exerce suas atribuições defensoriais e a análise quanto à ausência de prejuízo do serviço. Desta forma, constatamos que a distância entre as cidades citadas é de aproximadamente 30,6 km, estando assim dentro do quadro previsto do artigo 3, inciso 1º da Resolução 04 de 2016, ou seja, a distância máxima de 80 km. Ademais, o interessado justificou nos autos os motivos para o pleiteado deferimento, acostando os documentos pertinentes consoante previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 3º, inciso 3, ambos da Resolução 04/2016. Quanto ao determinado na Resolução 04, inicialmente, cumpre salientar o quanto dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º e artigo 3º da Resolução 04/2016. Vejamos. Os casos excepcionais de residência do defensor público fora da comarca ou de ausência de sua área de atuação serão submetidos à apreciação do Conselho Superior, que decidirá, considerando a relevância do pedido, a conveniência e o interesse da administração. Além da excepcionalidade, parágrafo 2º, além da excepcionalidade a que alude o caput deste artigo, e, assegurada a ausência de prejuízo ao serviço, o Conselho Superior poderá autorizar que o defensor público resida em comarca próxima daquela em que atua, de modo a lhe dar oportunidade de pronto deslocamento à sede de sua comarca para o atendimento de situações emergenciais, cabendo ao defensor público apresentar, para tanto, o requerimento escrito e fundamentado, acompanhado de justificativa e dos documentos pertinentes, devendo previamente receber parecer da Corregedoria. Artigo 3º. A autorização está condicionada à prévia comprovação dos seguintes requisitos. Entende-se como comarca próxima aquela cuja sede esteja a uma distância máxima de 80 km da sede da comarca ou localidade onde exerça suas funções, de modo a oportunizar pronto deslocamento à sede de sua comarca para atendimento de situações emergenciais, urgentes e necessárias. O requerimento, devidamente motivado, deverá ser apresentado ao Conselho Superior da Defensoria pelo interessado. O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser instruído com documentos comprobatórios dos fundamentos invocados. A Corregedoria promoverá as diligências que julgar necessárias a fim de completar a instrução do pedido. No Conselho, o pedido será relatado pelo Corregedor-Geral e decidido por maioria absoluta e votação nominal. Pois bem, entendemos que a citada resolução é clara ao prever que a autorização excepcional para a residência de defensores fora da comarca de atuação é condicionada à distância máxima de 80 km da sede da comarca ou localidade onde exerce suas funções, bem como a juntada dos documentos comprobatórios dos fundamentos invocados que ensejarão o deferimento. A devida justificativa
motivação pela interessada, a prévia manifestação da corregedoria, sendo a conselheira corregedora geral relatora do pedido e, por fim, a decisão por maioria absoluta e votação nominal dos conselheiros. Da conclusão, faço exposto com fulcro no artigo 3º, inciso 1 da resolução do Conselho 004/2016, reto mencionado, voto pelo deferimento do pedido de alteração de domicílio requerido pelo defensor público Daniel Soeiro Freitas. Assim, remete-se o presente opinativo ao Conselho para regular prosseguimento do feito. Votação. Algum colega contrário? Eu tenho a declaração de voto. Eu fiz um preâmbulo em cima daqueles pontos que, para não ser longa, eu não vou ler, mas ele está escrito, vai ser colocado, nada que modifique o entendimento daquilo que eu coloquei. Do mérito, sobre o relatório, eu apoio o teu consignado. O teu consignado pela nova relatora, folhas 35 a 38, após emenda ao pedido inicial feito pelo autor, na medida em que, originariamente, não fundamentaram o seu pedido de residência fora da comarca nos termos da resolução número 4/2016, ao formular sua pretensão, o defensor interessado atendeu aos critérios estabelecidos no inciso do artigo 3º da resolução número 4, não vou ler todos os incisos, e posiciono-me pelo deferimento do quanto requerido pelo defensor público Daniel Soeiro Freitas, no sentido de que o defensor público geral lhe autorize, excepcionalmente, a residir em comarca distinta à da sua lotação, a saber, em Salvador, tal como dispõe o artigo, a parte final do inciso 13 do artigo 187 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, como acumulada com o teor da resolução. Voto. Algum outro colega quer dar voto ou é simbólico? Se for para todo mundo falar, eu vou para doutor Daniel, por favor. Não, é só dizer isso mesmo, de acordo. Não tem problema em ser unânime assim, não. Doutora Isabel, doutor José Jair, doutora Marta. De acordo, pelo pedido, os critérios objetivos, né, de relação do conselho. E aí eu falo da alegria da defensoria de receber um colega que contribuiu. Outro, acho que é melhor. Para ouvir o microfone geral, né? Que tem contribuído lá no Supremo, né, em prol das questões da defensoria, e que resolveu trazer o brilhantismo dele agora para a defensoria pública, agora que ele vai ter autorização para residir em Salvador. Doutora Giana. Doutora Teresa já declarou seu voto. Doutor Então, por unanimidade, foi autorizada a residência fora da comarca, conforme requerido pelo defensor público Daniel Soeiro, que já está trabalhando já há algum tempo. Agora só mesmo a regularização em relação à residência fora da comarca. Segundo ponto é o processo final, com números finais 9264, relatora da conselheira Maria Célia Padilha, corregedora geral da Defensoria Pública, e a autora é a doutora Valéria Teixeira Souza, autorização para residir fora da comarca. Com a palavra a relatora, a doutora Larissa Guanais, corregedora geral de. Eu queria só perguntar se pode ser dessa forma, porque a fundamentação jurídica é a mesma. Se eu posso, já que eu já li do doutor Daniel Soeiro, se eu já posso falar sobre a síntese fática e já ir para o voto, ok? Vamos comparar. Ok. Da síntese fática. Trata-se de processo de requerimento formulado pela defensora pública, doutora Valéria Teixeira Souza, a fim de alterar o seu domicílio para residir na cidade de Salvador, Bahia, diversa de sua designação, Camaçari, cuja distância entre as referidas cidades é de aproximadamente 51,7 km, conforme rota traçada pelo Google Maps, cópia anexa à folha 3. Ressalto que a interessada foi designada para atuar como auxiliar em Camaçari, consoante se verifica da cópia da portaria 769/2018, em 26 de março de 2018, às folhas 4. Foi acostado nos autos manifestação da interessada em documento, as folhas 2/6, na qual justifica a necessidade de alteração de domicílio, esclarecendo suas razões. Em síntese apertada, estes são os fatos que constituem objeto do presente parecer. Conclusão.
Pois bem, entendemos que a citada resolução é clara ao prever que a autorização excepcional para a residência dos defensores públicos fora da comarca de atuação é condicionada à distância de 80 km da sede da comarca ou localidade onde exerce suas funções, bem como juntada de documentos comprobatórios dos fundamentos invocados que ensejarão o deferimento. A devida justificativa ou motivação pela interessada, a prévia manifestação da corregedoria, sendo a conselheira corregedora relatora do pedido, e por fim a decisão por maioria absoluta e votação nominal dos conselheiros. Da conclusão, faço exposto com fulcro no artigo 3º, inciso 1 da resolução do Conselho 004/2016, retromencionado, voto pelo deferimento do pedido de alteração de domicílio requerido pela defensora pública Valéria Teixeira Souza. Assim, remeta-se o presente opinativo ao Conselho para regular o prosseguimento do feito. Doutor Daniel. De acordo também. Doutor Isabel. Doutor Jair. Doutora Marta. De acordo. Doutora Giana. Doutora Tereza. Sobre o relatório, acolho o teor consignado pela nobre relatora. Ao formular sua pretensão, a defensora interessada atendeu aos critérios estabelecidos nos incisos do artigo 3º da resolução, distância, enfim. E eu vou além, considerando a importância do exercício da maternidade em plenitude, inclusive a garantia do aleitamento e acompanhamento afetivo de sua filha ao máximo possível. Eu compreendo que, mesmo se fosse o caso de eventual desatendimento de critérios objetivos, ainda assim este Conselho e os demais órgãos da Defensoria Pública deveriam ampliar a legislação de modo mais benéfico aos interesses da peticionante. E, indiscutivelmente, com certeza, contaria com o meu voto favorável à sua pretensão. Voto pelo deferimento do quanto requerido pela Defensora Pública, Valéria, no sentido de que o Defensor Público Geral lhe autoriza excepcionalmente a residir em comarca distinta da sua lotação. Também acolho o relatório da Corregedoria, tanto por unanimidade, foi deferido o pedido de residir fora da comarca, autorização concedida pelo Conselho. Vamos agora para o terceiro ponto da pauta, que é o processo final 4300. A proposta de resolução da Corregedoria, doutora Célia. Passo, portanto, para a doutora Larissa. Em breve, relato o porquê da solicitação e a proposta que já foi encaminhada por todos os conselheiros e para a gente colocar em votação. Bom, assim que a gente assumiu a Corregedoria, a gente percebeu da necessidade É muito difícil trabalhar pedindo a colegas que participem sem dar nenhuma contraprestação. A gente tem lá na Corregedoria três assuntos, né, que incomodavam e que a gente precisava resolver. São os corregedores auxiliares, quer dizer, os defensores auxiliares da Corregedoria, que não estão afastados da função, que continuam exercendo sua atividade e, além disso, prestam serviço à Corregedoria. Quais são esses serviços? Eles podem fazer correções conosco, eles viajam conosco, eles viajam também para o CNCG e, além disso, também participam de comissões de estágio probatório e comissões de processo administrativo, por serem colegas de nossa extrema confiança. Além disso, a gente precisa formar comissões de estágio probatório e comissões de processos administrativos. E para que isso aconteça, para que a Corregedoria ande, a gente precisa da colaboração desses colegas. Então, no caso de comissão de estágio probatório, a gente lança o edital, mas além de lançar o edital, se a gente não fizer aquele corpo a corpo, de ligar para o colega e pedir, às vezes fica difícil, às vezes 2 ou 3 se esperam. Então, é uma forma
da gente dar uma contraprestação ao colega que vai fazer uma atividade extra. Ele não vai estar afastado das suas atividades. Vocês acompanharam aqui o trabalho que foi feito no processo administrativo da colega de Jequié, que foram feitas várias viagens. Os colegas que participaram dos processos administrativos realmente tiveram que viajar por várias vezes, foram várias reuniões na corregedoria, processo volumoso de mais de 15 volumes, e esses colegas não tiveram absolutamente nenhuma contraprestação por estarem prestando esse serviço. Então, como já existe essa resolução, e essa resolução já prevê folga para conselheiros, para os assessores do gabinete, a gente achou por bem... Para os defensores. Sim, exatamente. Defensores que acumulam. Então, seria uma forma de garantir também essa contraprestação e tornar mais atrativo o nosso pedido de auxílio, de ajuda pela corregedoria. Então, em síntese, é isso aí. Vocês já receberam e eu estou aqui para... Doutora, eu vou pedir vistas. Eu vou querer dar uma lida via fundamentação. Resolução. Sim, mas eu vou pedir vista. É um processo que foi requerido como aprendedor. Não sei porquê. Toda vez que tem processos como esse, a gente não possa, enquanto conselheiro, pedir vista para analisar. Eu vou pedir vista, se o Vossa Excelência indeferir, o conselho concordar, tudo bem. Se não, o meu pedido às vezes eu tenho... Eu preciso, sabe o que está acontecendo? É que eu não estou dizendo que no mérito não existe a razão. O que eu acho é que a gente tem que ter esse cuidado, e eu mais do que nunca estou vendo isso aqui, até porque quem me conhece sabe de que eu tenho uma forma meio que informal, para ser redundante. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação à fundamentação daquilo que a gente vota. Eu compulsei, eu não consegui, na verificação, identificar o teor. Na fundamentação também, preciso balizar o meu voto no sentido de a minha fala ser dessa forma. Preciso de vista para isso. Agora, não acredito que isso vá prejudicar de forma nenhuma, até porque isso tem efeito retroativo. Não é só porque vai acontecer, né? Eu acho que a gente pode atribuir isso por caso, para não dizer que está gerando nenhum prejuízo para ninguém. Mas assim, eu vou mais uma vez trazer a coisa que fica aparecendo, que é uma coisa pessoal. Que eu indefiro porque eu quero indeferir. Existe uma atribuição... já várias vezes já foi solicitada aqui vista de resoluções. De resolução, não? De resolução, sim. De propósito. De resolução, de alteração de resolução. É isso, doutor Daniel? É isso? E o deferimento não é do defensor público geral. É uma competência do Conselho que, dentre as resoluções, não cabe pedido de vistas. É isso, doutor Daniel? Isso, perfeito. Vamos lá para a explicação, doutor, já que me convoca para isso. De fato, no nosso regimento, isso causou estranheza para vários colegas, não há previsão de pedido de vista de resolução, com aqueles prazos para dar um voto apartado. Mas nada impede que o Conselho decida, não temos condições de deliberar sobre esse conteúdo hoje, né? A gente não é obrigado a votar isso hoje. O Conselho já várias vezes adiou a decisão de uma resolução para a sessão seguinte, porque não se considerou maduro para votar. Mas esse Instituto da Vista, realmente, no nosso regimento não tem, não. Mas eu, inclusive, que eu tenho várias considerações a fazer depois no momento da resolução, já adianto que se achar que os colegas não sentem que o assunto está maduro, não teria nenhum problema em votar. Deixa para depois, vamos refletir e assegura efeito retroativo. Mas o doutor Clédson está correto na afirmação de que o regimento não dá direito de vista nesse ponto. O regimento aonde? É porque o... Eu queria ver só o artigo que seja o processo. Lê, por favor, doutora Jeane. Lê aí, Jeane. Na realidade, o regimento ele só fala que cabe pedir vista de processo submetido à votação na Mas isso é um processo de apresentação de uma proposta de resolução. Pronto, o entendimento do Conselho, sendo justo com a doutora Tereza, é de fato, lendo o regimento, dá para ter essa interpretação que a senhora tem. Mas a prática do Conselho sempre foi interpretar que as propostas de resolução não estavam insistir no meu direito claro. de conselheira de pedir vista de um processo de ver. Isso já aconteceu comigo outra vez, eu fui deixando para lá. Depois eu fui para o regimento, por isso que eu estou pedindo que leia. Entendeu? Eu quero fundamentar o meu pedido de forma nenhuma, eu não estou entendendo que no mérito eu sei. Agora, não sinta a minha atitude como antipática, sinta a minha atitude como uma necessidade de fundamentar o meu voto. Veja só, pedido de vista, como própria resolução, já e determinação já deste próprio colegiado, né, do colegiado
unanimidade na época, foi, como o doutor Daniel falou, de não se atribuir pedido de vista à modificação de resolução. O que a gente tem utilizado aqui é adiar, mas também chama atenção que se o próprio Conselho criou uma norma para que a gente dê, no mínimo, 48 horas para convocar e com os processos para as pessoas analisarem os pedidos, que são, a gente junta os documentos, que também foi uma solicitação desse colegiado, para que os conselheiros se sintam à vontade, para que possa analisar os pedidos. Acho que é complicado também, a gente, nesse caso, talvez não tenha prejuízo, mas a gente tem que ficar preocupado também com os precedentes que o Conselho, às vezes, pode utilizar, de boa fé, claro, né, para que algo não traga prejuízo para a própria instituição. E aí, doutor Clécio, até no que é que eu vou concordar com Vossa Excelência. Quando a gente estava discutindo, estávamos discutindo a alteração da resolução do regimento no ano passado, ao início desse ano, para dar mais prazo, eu fui uma das vozes mais, digamos assim, claras no sentido contrário, que a gente estaria criando prazos longos demais e estaria deixando o Conselho lento demais. Mas eu acho que essa prerrogativa de adiar é importante quando necessária. Até porque, por exemplo, se o colegiado não se vê, entende, não vamos adiar, e pressiona o Conselho a votar agora, a solução que eu, como conselheiro, tomaria é, bom, se eu não estou maduro para votar, e se eu não estou tendo a alternativa de adiar, eu vou ser contra. É a escapatória que o conselheiro tem sem prejuízo de o proponente vir de novo. Para evitar esse prejuízo ao proponente, que eu acho que faria demorar o fato ainda mais, é que o adiamento é prudente. Então, eu também teria várias considerações aqui quando for o momento, se o conselho não decidir adiar, que eu acho que eu preciso também para formar minha convicção, não de conceder ou não, mas de como conceder e a quem conceder e quanto conceder. Que eu também teria, mas quando for o momento eu vou fazer. Então, vou colocar... Eu só estou relacionada, eu gostaria de pedir à Secretaria do Conselho que toda vez que tiver uma proposta de resolução e que for baseada, lastreada em outra resolução, que seja encaminhado não só a proposta, como todas as resoluções conexas, porque para que não se faça o que a gente fez com relação ao plantão de final de semana, porque tem várias regulamentações sobre a mesma matéria e que na hora que a gente senta para alterar, elas têm que ser compiladas sob pena de, na hora da execução, isso se tornar completamente inviável. E nesse caso, por exemplo, do plantão, depois eu quero que vocês me traduzam, e aí é sério mesmo, uma tradução, do que vocês votaram, porque já pedi, Isabel, inclusive, para me traduzir isso aqui, e assim a gente não sabe como fazer, porque do jeito que ficou, eu tenho 3 resoluções. Então, eu vou colocar em votação o adiamento da proposta. O pedido de vista, doutora Tereza, com base no próprio regimento, o meu papel aqui é deferir, eu defiro. Indefere o pedido de vistas, conforme deliberado já cumprindo uma determinação deste colegiado, de não atribuir vista. E não da vista? Depois você me passa. A secretaria vai passar para a senhora. Então, defiro com base e coloco agora a opinião já deliberada aqui por alguns conselheiros de que acha prudente, nesse momento, adiar, passar para os conselheiros também as resoluções que têm assuntos conexos a essa resolução, no caso é a 05, a 07 de 2015. E faz menção aqui na própria 07 a resolução 012 de 2016. Só essas. Todas essas que estão na resolução. Mas garantindo o efeito retroativo? Sim, sim, aprovada. Não, é só quando for aprovada. Se for aprovada, aí pode ser garantido, mas enfim. Bom, eu voto pelo adiamento, acho prudente, mas vou dizer por quê. Na verdade, eu tenho um pedido para a corregedoria, não é? Claro que a corregedoria decide ou não trazer. Eu queria ter informação mais ou menos sobre a quantidade de procedimentos aprovados lá nos últimos 2 anos, assim, concluídos. PADs e sindicância e correção concluídos, porque isso interfere na quantidade de folgas que a gente vai dar. E se aí a gente sabe 3 membros, né, a gente consegue ver pelo diário quantos foram indicados a cada um. Para a gente ter a noção do impacto, porque a minha preocupação aqui, já adiantando, sem tomar muito, é que isso sempre tem consequência no substituto automático. Então a gente tem que ter noção do tamanho do impacto que a gente está gerando para o substituto automático. Em votação,
Pelo adiamento, doutor Daniel. Pelo adiamento, doutor Pelo adiamento. Isabel. Pelo adiamento. Doutor José Jair. Doutora Marta. Pelo adiamento. Doutora Tereza. Sim, pelo adiamento. Doutora Giana. Pelo adiamento, agora, já que também acho importante que a gente reveja, que como eu estou na parte prática, eu sempre na ponta, né? Então, assim, às vezes a parte teórica é muito fácil de se decidir, mas a prática é meio complicada. Exatamente. E aí eu questiono, e aí deixo esse questionamento para vocês também, para que a gente reveja esse artigo 6º e o artigo 7º. Porque o que acontece com os pedidos que está tendo hoje, que chega para mim. Então, assim, no artigo 6º, ele fala que serão computados para ferimento de concessão de folga compensatória, inclusive o período de férias. Só que aí eu volto e assim, e tá no 8º, está dizendo que não serão concedidas folgas, não serão computados para ferimento de concessão de folgas compensatórias, períodos de férias e afastamento. Eu sempre falo que tudo na defensoria de licença e afastamento, só que tudo na defensoria tem dois lados. Então, assim, eu acho que é para ser repensada essa questão das férias, porque como é que a pessoa está de férias e mesmo assim tem direito à folga? Porque tem um colega que está substituindo, então assim, tem os dois lados, tem o que tira, mas também tem o que vai ser onerado com esses dias a mais de trabalho. Então essa questão aqui para mim é muito complicada, porque já veio o pedido assim, eu ia indeferir, quando eu vi a resolução a gente teve que deferir. E eu acho isso injusto para o colega que está substituindo, então acho que é bom vocês reverem, não sei se eu vou estar aqui no próximo, mas vocês darem uma olhada nesses dois artigos. Só para justificar a ausência do Dr. Rafa, ele está de licença luto. Então, adiada com as observações feitas pelos conselheiros e com os pedidos também feitos de trazer dados para que os conselheiros tenham mais subsídios. Deixar registrado em ata a sugestão de doutora Giana em relação ao artigo 6º e 7º da resolução 7 de 2015. Né? E suspensa, então, para a próxima reunião ordinária. Só uma dúvida que eu fiquei. Eu não estava presente nessa sessão que decidiu que os processos que tratem de resoluções não há direito à vista. Porque, pela leitura que a doutora Giana fez, eu não consigo interpretar delimitando o direito de exercício do conselheiro. Aí eu queria saber o que foi a motivação para que o conselheiro fizesse dessa forma. Não lembro, tem tantos anos, não é uma coisa feita desse, né? Porque assim, é tão complicado você alterar uma resolução e você suprir o direito de vista em algo que, assim, tem várias, como foi colocado aqui, tem a questão do substituto, e aí eu não consigo entender essa restrição, porque a leitura do artigo não dá para entender isso, porque é um processo como qualquer outro, né? Deixa eu tentar explicar aqui do que eu me lembro. Do que eu me lembro já desses dois mandatos, me corrija também se estiver errado, é que nem sempre as propostas de resolução vinham sob a forma de processo. Passaram a vir agora, eu acho que está até mais adequado que venham todas. E aí a interpretação ficou. Em princípio eu não acho ela absurda, agora nada impede, e aí eu até exortaria os colegas que acham que precisa mudar, que apresentem uma proposta de resolução de alteração do regimento e a gente aprecia, para uniformizar. Mas é fato que a prática do Conselho, em todo esse período que eu estou aqui, sempre tem sido de não dar vista de proposta de resolução. Na origem... É uma prática de costume, não é um que está... Porque está escrito, me parece que dá. Mas, primeiro, como muitas não vinham sob a forma de processo, eram pautadas como proposta de resolução de alteração de tal coisa, mas sem um número de processo tal, aí não gerava dúvida. A dúvida começou a vir, na minha opinião, quando corretamente tudo passou a ganhar o nome de processo. E aí a gente manteve a prática. E aí, de fato, o que o Dr. Vlad está dizendo corresponde com o que eu sempre tenho feito nesses mais de 3 anos. Não da vista. Mas é por isso que eu digo que nada impede que as colegas proponham alterar o regimento para deixar isso claro. Né? Ou melhorar, né? Ou melhorar para deixar claro. Mas a prática é essa mesmo. Se vier com o número de processo, eu não vejo. Eu acho que o regimento, em se tratando de número de processo, pode o conselheiro pedir vista. Por isso, vou respeitar o indeferimento, apesar de discordar. O indeferimento veio de acordo, deixar mais uma vez registrado, por conta do entendimento do colegiado. Mas eu estou dizendo que eu vou respeitar o indeferimento. No momento que ele vira um processo, eu acho que cai essa dúvida, é interpretado pelo artigo. Mas tem umas sessões em que eu não me recordo, que ficou definido de que no caso de
de resolução não seria dado vista. Tem uma decisão. É isso. Eu só não lembro se nessa ocasião a resolução que foi pausada tinha vindo para uma de processo ou não, entendeu? Viu, colegas? Eu não lembro se nesse caso que a Giana citou, que efetivamente aconteceu, foi mandato passado, eu acho, e se definiu realmente não se dar vista. Eu não lembro se nessa ocasião a resolução tinha vindo com um número de processo ou não. Esse que eu não me lembro. Mas e a unanimidade não foi de que não foi. Eu votei. Mas na realidade também eu acho que isso foi feito na época para proteger, porque os processos estavam demandando muito tempo. Então, assim, como estava se encaminhando para todos os conselheiros, foi no sentido de proteção mesmo, de que fosse feito de uma maneira mais rápida. Mas eu acho que o conselho também pode rever sem problema. Ok, então, com as solicitações e requerimentos já feitos, vou passar para o ponto que ocorrer. Se não tiver, a gente vai para... Eu tenho. Eu tenho também depois. Ok, então vamos por ordem alfabética. O Daniel... Bom, presidente, colegas, apesar do momento complicado que a gente vive com a aprovação lá do projeto de lei dos dativos, ainda não foi a sanção, né? Que foi um grande impacto para a defensoria. Eu acho, claro, a OAB está lutando pelo interesse dos advogados dativos, porque não é justo que efetivamente um advogado dativo trabalhe de graça. Então, se ele trabalhou, ele tem que receber. Mas é um grande impacto para o nosso sistema de política pública de defesa gratuita. É um prejuízo muito grande, porque se a gente olha os termos da lei, que está ligado à tabela da OAB, todo aquele recurso despendido ali, se for pago como está dito, que tem que ser, né, porque a pessoa já trabalhou, era mais do que suficiente para a gente prover todos os cargos de defensor público do Estado e resolver definitivamente na Bahia o problema de assistência. Então, lamento profundamente, torço para que o governador se sensibilize e que ou aproveite a ocasião para aproveitar a força política que tem para pautar o projeto, o nosso projeto, com as questões de número de cargos remuneratórios, embora eu tenha as minhas ressalvas, várias ressalvas pessoais ao projeto 129, que eu já deixei claras aqui. Mas eu acho que o momento passou e isso vai minimizar o prejuízo. Apesar dessa fala, digamos assim, triste, eu quero usar o direito de falar no que ocorreu, até para mencionar uma coisa positiva, viu, colegas? Que eu sei que, até pelo clima que a gente está vivendo, não vai sair nada positivo e o projeto dos dativos é o mais claro que isso. Mas eu quero aproveitar para não dizer algo só negativo, porque eu pedi a palavra para dizer algo positivo. Eu falo do SISDEPEN, Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional. É uma ferramenta extraordinária, que é um antigo sonho do Cadastro Nacional de Reclusos, que eu sei que a Defensoria está ultimando o convênio com o Ministério da Justiça, né? E nós já estamos tendo acesso em caráter experimental, graças aí, claro, vou elogiar a administração também, mas graças em especial ao trabalho de nossa subcoordenadora criminal, a doutora Fabíola Pacheco. É um instrumento que é um divisor de águas. A gente consegue em tempo real saber quem está preso, onde está preso. Todo o Estado brasileiro é obrigado a alimentar isso? Sim, eles têm os prazos lá. Isso. Eles têm os prazos. Era esse. Você tinha o melhor sistema, chegava aqui na Bahia e ninguém... Ele tem os prazos e ao menos a Bahia, doutora, já está ao contrário. A Bahia já está alimentando, é quem está alimentando melhor, um dos melhores a alimentar. Então, por exemplo, o que eu tenho feito agora, antes a gente precisava entrar com habeas corpus para alguém da cadeia pública, eu tinha que esperar um atestado de reclusão, que às vezes ia demorar semanas. Hoje, o nosso servidor lá na cadeia pública, que hoje é Anderson, mas os das várias unidades, conseguem tirar a cópia do prontuário no mesmo dia, porque tem acesso, e a gente extrai o extrato do SISDEPEN e dá entrada num pedido de habeas corpus usando isso. E eu estou usando como atestado de reclusão e eu duvido que o TJ vai negar. E eu tenho que estimular mesmo, ainda não tive nenhuma resposta, mas não tenho dúvida. Então, assim, esse é um avanço para quem atua na área criminal e no sistema prisional extraordinário, é um divisor de águas, mudou tudo para mim e meus estagiários já brincam que é meu videogame novo e que vão pedir a Fabiola para caçar minha senha. Porque é um instrumento realmente para quem tem preocupação do controle do sistema, e é onde eu gasto a maior parte do meu tempo, muda tudo. Saber em tempo real onde o preso está, por que está, são poucas as informações ainda, mas são mais do que suficientes para, por exemplo, um habeas corpus por excesso de prazo.
Para quem está na execução penal é menos útil porque não tem atestado de conduta. Mas para quem trabalha com preso provisório, para saber onde o preso está e comunicar aos colegas onde o preso está, colegas de outras comarcas e de outros estados, é um divisor de águas. Então, parabéns à administração, em especial à doutora Fabiola. É uma rara boa notícia num período tão difícil. Realmente, agora até junho, eu tive a semana passada, na quinta-feira, com a ministra Carmen Lúcia, no STF. Ela está alimentando aí do sistema dos mandados de prisões, que é o único projeto que ela vai conseguir colocar em pauta nesses 2 anos de mandato dela, que termina em setembro, mas também vai ser um divisor de água que é diferente, é muito parecido com o CISEPEN, mas é muito mais consistente, porque vai sair exatamente do Poder Judiciário, né? E existe uma briga entre o Executivo e o Judiciário por conta desses dados, inclusive em relação ao número de presos provisórios, né, que ela acha que é menor do que 600 mil, enfim. Importante que para nós, defensores públicos, as ferramentas elas precisam estar disponibilizadas para que a gente possa ter noção de onde está o nosso assistido, há quanto tempo está. E uma grande dificuldade é que assistidos nossos têm 2, 3, 4, 5, 10 mandados de prisões de vários, alguns de vários estados e de várias comarcas. E isso acaba dificultando a nossa defesa, porque consegue o habeas corpus de um processo, mas vai ficar preso por conta de outro, e essa comunicação que existe, que não existe ainda com esses mandados de prisões, essa central de mandados de prisões vai ter uma visão muito mais qualitativa, mas eu acredito que o sistema só melhora mesmo com o passar do tempo. Acho que a visão que o Poder Judiciário está tendo desse problema finalmente chegou, né? E que bom que chegou, porque aí faz com que a gente tenha um trabalho mais efetivo, e inclusive as atuações da Defensoria Pública no STJ, no STF, ao contrário do que dizem, é a mais eficiente em termos de sucesso em relação aos recursos que são utilizados, muito mais do que a advocacia privada. Então, a máxima que utilizam de que a prisão em segunda instância é algo que não tem acesso à justiça, o advogado cai por terra quando a gente pega os números cedidos, inclusive pelo STJ e pelo STF. Mas é um trabalho que a gente tem que demonstrar, apesar de não querer enxergar, mas a gente tem que demonstrar. Doutor Isabel, doutor Zé Jaime, seja bem-vindo, depois dessas férias aí, de licença. Doutora, falar alguma coisa? Doutora Marta? Não. Só para esse mês a gente vai inaugurar lá a sede, né? Só está aguardando a finalização da obra. Teve um problema de execução por conta da casa mesmo, né? Teve problema. A Soraya foi lá fazer semana passada, no consultativo, e aí ela falou que a possibilidade de ser no final de maio. Final de maio, Não, a gente não fechou porque depende da empresa para poder dizer que dia, porque depois que termina a obra a gente tem que mandar lógica para poder colocar todo o espaço. Então, é maio, com certeza. Maio, só se tiver atraso, né? Mas no máximo início de junho. Aí, essa parte mais prática, por exemplo, a rede social. Fico com ela. Já está tudo esperando só o espaço. Entendeu? Doutora Giana, fala alguma coisa? É só convidar os colegas, né, para a Semana do Defensor e para o Congresso. A gente vai estar fazendo um segundo Congresso estadual. Então, Irmiane está tentando trazer o que acha melhor para falar de defensoria pública. E nosso atendimento que será no dia 18 de maio com a UMA, lá na Estação da Lapa. A gente vai estar levando para fazer atendimento à comunidade. Mas vai formar ainda tudo, né? Vamos, vai todo mundo. Já fui informado. Doutora Tereza. Depois eu... Trabalhando nesse diapasão que foi colocado aqui, eu queria até agradecer, dentro da perspectiva daquele trabalho que é realizado pela SDEP, no que se refere a convidar os colegas para fazer um trabalho temático. E aí me convidaram para coordenar os trabalhos do segundo grau do Clériston. E aí eu estou fazendo um requerimento escrito com base numa resolução que foi aprovada em 2015 e de que, infelizmente, ela nunca teve efetividade. Essa resolução, ela foi logo no início da sua gestão,
ela criou, ainda que criou uma estrutura mínima necessária para organizar a atuação dos trabalhos do segundo grau. E essa aprovação ensejava, logicamente, que um trabalho operacional, com a doutora Giana, ou com uma comissão específica, porque, principalmente agora que nós estamos vivendo, né, o tribunal que deveria ser o primeiro a fazer diferente, tipo assim, na digitalização. Foi diferente, né? Lá, aqui, no primeiro grau, eu digitalizava, chegava lá, tornava físico, para digitalizar para ir para o STJ. Agora, modificou. Logicamente que a gente está, graças a Deus, modificou, mas para a gente, né, que tem, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande com relação a esse material, a gente vive, logicamente, que da experiência dos colegas mais novos que têm essa intimidade. Eu queria aproveitar esse momento para a gente dar efetividade a essa resolução. Nós temos pessoas que foram, logicamente, nomeadas por Excelência, que fazem um trabalho singular. Tem um menino chamado Halder, eu inclusive tenho um currículo dele, e se for fazer um abaixo-assinado naquele local, ele tem condição, com certeza, porque vai ter que ser designado alguém para essa atividade, cargo mesmo, porque tem que ser da vossa confiança, porque o cargo é teu. De que a gente precisa, para ontem, inclusive, eu queria pedir permissão, eu não conversei com a doutora Filiane, mas eu queria que nós aproveitássemos, porque o que tem acontecido nesses trabalhos, doutora Giana, que ocorrem, e isso é sistemático. A gente faz, uma das coisas, por exemplo, que a gente pediu muito, eu já atuava no crime, hoje eu estou no civil lá no tribunal, é de que a gente dialogasse de forma planejada, eu não sei bem se, logicamente, de forma virtual ou estabelecendo regras e critérios, com o pessoal do primeiro grau no crime. Fomos à reunião dos colegas de todo o interior, eu, doutora Érica, inclusive, todos os colegas que atuam no crime, depois dessa reunião, e passamos para eles das nossas dificuldades desse diálogo, até porque a gente pode estar errando no encaminhamento, a gente está indo fazendo recurso para o último momento, que é o STJ, por exemplo, na questão, por exemplo, de homicídio, né, que a gente tem que ter alguns tipos de cuidado, na questão, por exemplo, da necessária curadoria de ausentes no tribunal, na área penal, que precisa ser rediscutida no meu ponto de vista, porque a gente sente falta, eu estou falando com o meu atuei lá, e para mim foi tudo muito, aspas, novo, porque eu não tinha uma prática, como eu passei a ter na área penal. Então, eu vou, logicamente, que requerer, eu vou imprimir, né, o pedido está aqui, eu vou fazer uma leitura para os colegas tomarem conhecimento, eu vou pedir a Vossa Excelência a efetividade enquanto conselheira desse trabalho. A sugestão, entendeu, dentro dos nomes que o senhor venha a pensar de alguém que possa fazer esse trabalho de organização, desse rapaz que está lá, é um querer de todos os defensores públicos que atuam lá, sem sombra de dúvida, e a organização, porque da mesma forma como você colocou e eu concordo, de que o trabalho no STJ modifica, é um divisor de águas no que se refere à mudança de decisões que a gente vem acompanhando, a gente tem uma necessidade de saber como joga como fim de campeonato. Para aqueles que gostam de futebol, você saber que naquele momento você vai ter o último movimento de poder modificar, tanto em teses, quanto, do ponto de vista individual, a vida dessas pessoas. Então, eu gostaria de que a gente pensasse, nesse momento lá na atividade que vamos fazer, de que a gente buscasse, doutora Giana, já que a senhora coordena essas atividades, na realidade, assim, eu vou falar com a doutora Pirmiane, porque ela me convidou, eu concordei, mas ainda não tive contato com ela. Estou trazendo para aqui só um pedido e ampliando o meu querer, logicamente que depende do entendimento que vocês estão dando para o encaminhamento dos trabalhos, que é a efetividade dessa resolução, porque ela já tem quase 4 anos, daqui a um pouquinho, e não foi efetivada. Então, assim, eu sei das dificuldades, e sei como sei, e sei das dificuldades, inclusive, de você compor, porque muitos colegas antigos, eu sei que existe um entendimento aqui,
Mas eu tenho a impressão de que está escrito que tem que ser feito. Está na resolução. E se está escrito, até mudar essa resolução, é ela que está valendo. Então a gente precisa dar essa atividade, até por conta mesmo daquela reunião que o senhor teve lá e fez de forma informal com os colegas. Existiram uma série de proposições que foram feitas, 6 assessores, uma série de coisas que eu tenho certeza que não foram feitas, porque não pode ser feita. Mas pelo menos essa é a resolução, da gente sentar em comissão, a gente comprometer a gente mesmo. A gente, por exemplo, o CIGAD, ela mesmo estava me dizendo assim, agora eu disse assim, poxa, eu fiz a substituição de palco e aproveitar que começou 9h30 para poder pegar. Quando eu cheguei, ela disse, doutora, não filtra. Todas as coisas que a senhora fez, a senhora não tem. Mas isso são questões de internas e eu só queria colocar isto aqui para a gente poder contribuir melhor. A ideia é essa, e eu trabalho, e pode ter certeza de que todo eu trabalho, pago até pessoas, entendeu? Porque eu não tenho estagiários, é uma crítica que eu faço de que os estagiários do 2º grau, eles têm que ser preparados especificamente, não pode pegar uma pessoa, na minha opinião, que nunca atuou no 1º grau, para ela atuar no 2º grau e nunca ter feito, por exemplo, quando eu pegava um recurso, trabalhei no civil, eu nunca vi um crime. E não ter passado pelo... Acho, inclusive, que essa análise é uma coisa que a gente poderia já pensar. Para mim, sentir, estou falando da minha dor, porque eu tive que ter muitas dificuldades. Na hora, a vida da pessoa está ali na minha frente e eu tenho que resolver, então eu digo, bem, eu dou um jeito, porque daqui que venha um, que venha outro, eu não vou ter tempo, porque ainda mais agora, que esse negócio de PJE é isso, que aí você tem que estar olhando toda hora na sua casa e o meu querer, o meu pedido, eu tenho certeza que é o querer. Eu conversei com os colegas antes, entendeu? Da sensibilidade de poder efetivar isso. Na realidade, o que acontece com o tribunal primeiro que assim, a maioria dos defensores que lá estão achavam que seriam vinculados ao gabinete, não à coordenação da capital. A gente já teve esse operacional pode ser seu. Isso, mas enfim, aí ficou naquele problema, aquele dilema, né? Aí eu falei, bom, já que é vinculado ao gabinete, eu vou ficar. Mas aí quando resolveram me procurar, e assim, no primeiro momento, em relação ao espaço, eu não tenho como colocar 6 assessores naquele espaço, que mal cabe 23 defensores. Não, eu não estou falando nos assessores, eu estou falando na efetividade do que está... Aí o que acontece? A gente vai vir para cá os defensores, mas a gente tem uma casa que a gente está reformando, teve uma licitação que não teve nenhuma empresa habilitada, todas foram desclassificadas. Que a gente vai tirar direitos humanos daqui, curadoria para vir, porque eu acho que o espaço lá não tem mais jeito. E no tribunal, a gente tentou conseguir um outro espaço e não conseguiu. Eu soube até que estava fazendo uma modificação. A gente é isso, eu pedi uma arquiteta para ir lá, para fazer um novo layout, embora seja muito complicado, porque esse defensor, ainda mais os mais antigos, essa sala é minha, esse espaço é meu e a gente não pode tirar daqui. Pedi uma arquiteta para ir lá e mandei imprimir um e-mail, que infelizmente também os defensores do tribunal, a maioria não lê e-mail, e acho que é a forma obrigatória, inclusive pelo conselho, da gente poder. Mas aí eu pedi a Halder, que também é uma pessoa de minha confiança, ele imprimiu a planta para pegar a assinatura de todos vocês, para a gente fazer uma reformulação enquanto a gente não muda de vocês para cá. Que é de ampliar, porque ali é meio que um labirinto, a gente fez uma planta muito legal para tentar, mas assim, estou esperando, está faltando a assinatura de 3 defensores, porque ali a gente não pode fazer nada, sem a anuência dos outros. Pedi a Rita, inclusive, Rita Orge, para me colaborar nesse ponto, então ela imprimiu essa planta. A Copa também a gente está reestruturando. Em relação aos cursos, nós fizemos aqui, quando a gente soube do PJE, vamos fazer o treinamento. Infelizmente, a maioria dos defensores não vieram. Alguns, inclusive, mandaram até estagiários e não compareceram para o curso. Teve um estagiário meio que veio também. Gente, isso é importante, porque vocês que vão ter que atuar com isso. Inclusive, hoje a gente tem um servidor que é quem está vindo os prazos e me ligou, e eu estou muito preocupada com isso, porque assim... Mas, Diana, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que é complicado, porque, e eu sei que tem que ter paciência, mas o prazo é do defensor. Tem que se virar mesmo, ele está se virando. Então, assim, ele está imprimindo as coisas e me ligou, doutor, eu estou aqui impresso, tem uma semana, o defensor não quer pegar, só que a partir do momento que ele clica lá, que deu o recebimento, começa a contar prazo. Lógico. E os defensores do tribunal, eles têm que ter ciência de que hoje em dia não é mais processo em armário. Claro. Entendeu? Pedi a Firmino para fazer um novo treinamento, porque assim, mas os defensores têm que vir, porque assim, o sistema do PJE não é da Defensoria Pública, é do Tribunal de Justiça. A gente goste ou não goste, tem que atuar com ele. E a gente está com um problema sério, porque Halder, inclusive, Halder e Isabela, que estão acompanhando os prazos de todos os defensores do tribunal.
E eu fico muito preocupada com isso, porque assim, se perder o prazo, a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser minha, porque Raul é meu servidor. Não, mas todos nós. Isso para mim é novo, de que Raul ele está acompanhando os prazos. Ele está imprimindo. Então, assim, eu até falei para ele, não faça isso, porque o prazo você vê da necessidade do servidor, vai ser da coordenação, porque a coordenação... Colegas, estou pedindo por eu sei que é complicado, mas... nessa resolução, no meu requerimento. Agora, em relação à estrutura que foi aprovada pelo Conselho, inclusive Célia fez uma reunião, e Rita ficou de me passar também, de se reunir com vocês para ver como é que a gente ia implantar isso, porque assim, que depender de mim e o que a gente puder fazer, a gente faz. Você designou, então, a corregedoria para fazer isso, ou é você que vai formar uma possível de sugestão? Não posso formar, não tem problema nenhum. Eu vou receber requerimento, vou passar para a doutora para poder organizar. Agora aí você precisa só falar com os colegas que eu estou nesse comando, porque enfim... Doutor Clécio colocando a senhora para fazer isso, na minha opinião, é designar e marcar uma reunião formal de trabalho e ser feito o problema do trabalho. As coisas, na verdade, são assim, elas chegam e pronto, a gente não pode perder prazo. Se perder... Agora, a gente tem responsabilidade lá, a gente está fazendo do jeito que pode. Eu, particularmente, não levo não, da minha dificuldade, mas isso é minha, o problema é meu, eu tenho que me resolver com a questão do PJE. Está posto, está posto. O que a gente quer é pleitear aqui, porque está ficando, já estava difícil desde o crime no físico para mim. Muito difícil. Mas agora, que me disseram assim, quando você for possível, vai ser melhor. Eu não estou vendo nada, acho que quem está no crime, está no civil, no tribunal, se quer realmente fazer um trabalho, entendeu? Em relação à curadoria também, o que acontece? Tem um defensor lá do tribunal que é de curadoria especial. Mas ele é só do civil. Mas a resolução não fala isso. Ah, ótimo. Então é bom que fique claro. Vou marcar então uma reunião para a coordenadora executiva com os defensores, porque ela está delegada por mim para representar. Isso já existe, esse contato diretamente é feito. Os defensores, a maioria do tribunal entra diretamente em contato com Giana, inclusive não só nesse caso, mas outros casos também de atribuição do tribunal em relação ao acompanhamento, de julgamento, enfim. Designação de colegas cumulativamente com os defensores que já estão lá no tribunal, em outros lugares, inclusive STJ, STF. Então, doutora Giana, assim que receber, eu vou encaminhar, porque quem dá efetividade à resolução aprovada pelo Conselho é o defensor geral. Então, eu vou encaminhar para ela uma representante. Quase 4 anos sem efetivar uma resolução. Mas não foi, certamente não foi por falta de vontade só da administração. Né? Pode acreditar. Doutor João. Nesse final de manhã, desejar um excelente dia a todos que nos assistem via transmissão online. Desejar também um excelente dia a todos os nossos conselheiros aqui presentes e mais essa atividade ordinária do Conselho Superior. Reafirmar, Daniel, a fase realmente não é boa, a fase é muito ruim, dificuldades que são visíveis, né, com ações desse governo que inicialmente o projeto de lei que acabou sendo obstado por uma iniciativa até da ADEP junto à oposição, aquele mandado de segurança que evitou que, dentre outros direitos, a própria licença-prêmio dos defensores públicos fosse perdida. No segundo momento, esse já sem sucesso no óbice legislativo, acabou viabilizando uma lei que reduziu a alíquota de repasse das custas cartorárias para a Defensoria Pública, que antes tinha um percentual de 2,0, foi reduzida para 1,28, ao mesmo passo que aumentou essa alíquota para a Procuradoria do Estado, que sequer tinha participação à época no rateio das custas cartorárias. E agora, para finalizar, esse projeto de lei que regulamenta a advocacia dativa em todo o Estado. Muito bem colocado, inclusive defendido pela ADEP em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Todo o investimento público em assistência jurídica gratuita perpassa por primazia pela Defensoria Pública. E eu acho que qualquer cálculo que nós realizarmos aqui, ele ficaria subestimado, porque as ações, inclusive o projeto que prevê a atuação dos advogados dativos, até mesmo na capital,
Então, qualquer cálculo, acho que ficaria muito tímido diante da expressão e realidade daquilo que o governo vai passar a gastar com os advogados da ativa. E não à toa, a DEP já vinha realizando uma pauta legislativa muito intensa em relação ao PLC 129, inclusive mobilizaremos a classe para amanhã, terça-feira e quarta, os principais dias de sessão legislativa na casa, já que conseguimos, junto ao presidente da Assembleia, a pauta do projeto. O projeto está na ordem do dia, sabemos que é preciso empenho, é preciso luta, é preciso força, articulação política para que esse projeto efetivamente venha a ser votado, mas, de qualquer forma, o fato de estar pautado e na ordem do dia já gera uma série de discussões em torno desse projeto. Ele consta, inclusive sabemos que outros foram incluídos, acho que tem mais uns 4 processos, inclusive, de interesse do governo e também de categorias, ou seja, as categorias estão na Assembleia Legislativa e por isso é importante que nós também estejamos para que tenhamos visibilidade dos nossos pleitos. Infelizmente, tudo naquela casa é alcançado através de muita luta, muito esforço e voz. Se não tivermos voz lá dentro, se não tivermos em contato constante com os deputados, pode ter certeza que nosso projeto ele vai ficar esquecido ali. Então é importante que a classe participe. E agora também, somando-se a essa pauta ainda legislativa, o projeto dos dativos. Nós, inclusive, já temos pedidos de reunião nos principais órgãos e secretarias. Estaremos essa semana nos empenhando ao máximo para fazer valer essas reuniões, para que elas sejam realmente, que elas se realizem. E também nessa pauta dos ativos, estivemos em Belém do Pará, na última quinta-feira, onde participamos da Assembleia Geral da ANADEP, onde já conseguimos a autorização da entidade nacional para o caso de não consigamos alcançar o veto a esse projeto. Nós já temos todo um aparato jurídico pronto para, se for o caso, entrarmos com as ações judiciais cabíveis. Existimos que ainda existe um espaço para o veto, conversava inclusive com o Dr. Cléster em relação a isso. Ele também acredito que também tem essa confiança que existe ainda esse espaço, mas enfim, o projeto foi votado, o projeto está no prazo de sanção, então não podemos de qualquer forma não estar atentos a essa realidade, que é muito ruim. Também em Belém do Pará, participamos no outro dia da campanha nacional da ANADEP, que tem como pauta o subregistro, e no que também, doutora Jean, pedimos o apoio da administração, inclusive para um mutirão que será realizado sexta-feira, para que nós possamos desenvolver ações relacionadas ao subregistro. É uma campanha realizada... Qual sexta-feira? Dia 18. 18? Ah, já está. A gente está produzindo material, a gente chegou a oficiais DEP em relação a esse pedido também, já há um tempo atrás, e pedimos a confecção de algum material, cartilhas, camisas, estaremos distribuindo. E é um trabalho que também está sendo realizado pelo CONDEG, então acredito que é uma campanha anual, não se encerra, se iniciou agora dia 4, mas não se encerra no mês de maio, ela vai ter continuidade sobre o subregistro. Inclusive, o Dr. Gil e a doutora Cristina já estão lá fazendo palestras em algumas escolas sobre a campanha. O que a gente também se coloca à total disposição para o apoio, enfim, já que é uma campanha realizada também pela... O material já está pronto? Estamos finalizando. Mas quando finalizar, em contato. Pediu a produção de camisas e cartilhas. Cartilha eu tenho até uma que, enfim, mas será uma cartilha idêntica a essa aqui. Já está sendo veiculada e trabalhada pela ANADEP, inclusive lá no Belém do Pará, foi uma atividade bem interessante. Inclusive, o meu perfil no Facebook é essa daí. Tem um foto, tem isso aí. Então, acredito que a gente vai ser uma campanha, tem tudo para ser realizada aqui na Bahia também com muito sucesso. E é isso, a gente está muito focado nessa pauta legislativa, sabemos do momento bem delicado que atravessamos, mas não estamos de forma alguma silentes em relação às atividades e outras atuações que estamos desenvolvendo. Obrigado. Eu vou mais uma vez convidar, dia 17 a gente vai ter uma atividade na Assembleia Legislativa, como todo ano a gente faz, inclusive em 2015 a gente fez exatamente um trabalho em relação
aos valores dispendiados pelo Executivo, não que seriam, mas que já foram empenhados com precatórios. Chegamos ao valor de 600 milhões de reais. É um projeto que aí é orientação política mesmo do governo, se ele quer fortalecer a advocacia privada, enfraquecer o modelo constitucional que é do trabalho público através da Defensoria Pública. A gente tem quando ofício, já falamos com alguns secretários do quanto isso representa para o Executivo. Acho que existe sim pauta para o veto, espero que vete. E se não vetar, vamos na luta judicial, só que nesse momento eu não estou falando que a gente vai realizar nenhum tipo de ação, né, porque pode fazer com que encoraje, inclusive, a sua sanção e deixar a responsabilidade para nós, defensores, ajuizarmos a ação. Então, eu não coloquei nada nesse sentido, porque pode dizer, vou sancionar e vocês que entrem com a ação. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento do que dizer, da forma que dizer, jogar a responsabilidade para o Executivo, porque esse dinheiro vai sair do Executivo, né? Se ele tem, além das inconstitucionalidades várias, de forma, de iniciativa, inclusive orçamentária, enfim. E o dinheiro é muito alto, né? Eu li no projeto que o teto é o subsídio da defensor para um ato, né? Tem os valores de acordo com a tabela do OAB, e depende, tem atos que são até maiores. Não pode ganhar em um mês, mas no mês, mas assim, em menos atos ele consegue ganhar o que, né? E aí o ônus para o executivo é bem maior do que a contratação. Pois por isso que é mais interessante o executivo que vete, né? E isso tem um trabalho, uma repercussão financeira para o Estado, que diz que está com dificuldade de dinheiro para poder fazer valer as necessidades funcionais que o próprio executivo tem. Vai criar mais uma obrigação, porque a advocacia dativa já recebe, mas recebe de forma não coordenada através de lei, como a Bahia é o último, mas anterior veio Minas Gerais, antes de Minas Gerais veio Santa Catarina, antes de Santa Catarina vieram outros estados, que já é uma luta nacional, uma pauta da OAB. Mas nesses outros estados, doutora Marta, apesar de ter sido sancionada a lei, ela não está sendo efetivada porque busca-se uma tabela alternativa para os valores e depois os advogados não aceitam aquela tabela alternativa porque dizem que estão fazendo um trabalho que é de qualidade boa, portanto eles estariam sendo subjugados a uma qualidade menor para receber menos do que outro advogado. Então existe uma briga, inclusive na implementação dessas leis, nesses estados que já tiveram a lei sancionada. Os estados, os executivos não estão pagando, isso também sabe que é através de precatório, que entra como verba alimentar, tem preferência. Então, nesses dois estados, Minas Gerais e Santa Catarina, que são as últimas de junho, e esqueci do outro período, os executivos não têm implementado o pagamento porque os próprios advogados estão brigando entre si. A doutora Soraya comentou, quando ela foi fazer a visita lá para Santa Maria Costa Regional, e ela falou uma coisa que eu não tinha conhecimento, que eu achava que era por precatória, mas ela comentou que estava sendo feito por natureza alimentar. Não, é precatório por natureza alimentar. Tem prioridade. Tem prioridade acima dos outros, mas os pagamentos mas são precatório. É precatório. Mas natureza alimentar porque é salário. Isso, né? é salário. É o que eles estão utilizando. Só reforçando, doutor Cláudio, nós também, em relação à forma de atuação, lógico que esse aqui é um comunicado interno, em questão da autorização da ANADEP, que já conseguimos para o exame de ação, mas essa também é uma estratégia que não está sendo levada em cenário externo. Tanto que a ADEP não promoveu qualquer tipo de campanha em relação a veto, qualquer tipo de mobilização, publicidade nesse sentido, até porque sabemos que existe o interesse da oposição nesse projeto, e isso poderia gerar até dificuldades futuras em relação a alguns diálogos na Assembleia Legislativa. Então, tudo está sendo muito construído em gabinete. Tivemos com o líder da oposição, o líder da situação, o deputado Zé Neto, que também manifestou já um entendimento dele em relação a esse projeto e, de certa forma, veio a se coadunar com o que a gente tinha de expectativa em relação à votação desse projeto. Não existia nem sequer a pauta para a ordem do dia, e ele realmente se colocou diante de todos esses acontecimentos com uma certa surpresa, mas enfim, de certa forma ele estava lá, né, e a coisa se efetivou.
Mas, enfim, estamos nessas conversas de gabinete, também estaremos com alguns órgãos estratégicos, mas sem dar visibilidade ao nosso trabalho, até porque sabemos que o lobby da OAB é gigantesco. Para cada um defensor deve ter no mínimo uns 50, 60 advogados. Então, se iniciarmos essas campanhas, a tendência de difusão do pleito talvez não seja mais adequada, por mais que estejamos amparados com todo esse contexto jurídico de inconstitucionalidades e ilegalidades. E aí vamos torcer que não precisemos chegar a esse segundo momento e consigamos o veto. João, eu vi que vai ser lançado um documentário sobre a Defensoria, né, no, acho que é canal TV Brasil, TV Justiça. TV Justiça. E a ANADEP participou da elaboração desse documentário, você sabe dizer? Eu não sei dizer efetivamente na participação, mas eu sei que foi ouvida e que inclusive já está... Que autor? É um programa da TV Justiça, que vai retratar a vida de defensores públicos. Entendi. Aí é um programa por cada região, né? Temas diferentes, tem tema carcerário. Eu vi semana passada divulgando. Faz um tempão que está pronto, eu estava esperando. É a Defensoria Pública da União que fez. Não, tem defensores do Estado também. Mas que a ideia partiu, a TV Brasil buscou a Defensoria da União, através de defensores públicos federais, para fazer um projeto de programa da TV Brasil, para que pudesse colocar o dia a dia da Defensoria. São 5 capítulos, foi gravado com a participação de alguns defensores dos estados, de defensores da União também. E parece que está muito bem feito, né? A gente não chegou a assistir porque eles não passaram para a gente, porque eles querem ineditismo. O CONDEG até solicitou para a gente ver antes, até para apresentar e tal, mas a gente não teve acesso não. Acredito também que a ANADEP não tenha sido. Foi a mesma situação. Houve algum diálogo, mas não a tipo de participação como é que eu poderia dizer, no roteiro. Eles quiseram mesmo. Ou na forma de desenvolvimento do programa. E como sugestão para a ASEP, para a ANADEP, que divulgue, porque quando eu soube, eu achei que ia ser veiculado em mais canais. Nossa. E aí eu achei que ia ter uma repercussão bem maior. É porque, a partir do momento que é lançado, eles querem a exclusividade daquele programa, porque senão já o conteúdo é deles. Agora, a partir do momento que já foi disponibilizado para todo mundo, que já assistiu, aí a gente pode pedir para replicar em outros canais, seja educativo, enfim. Mas eles não querem perder o ineditismo do programa, então eles não passam, eles não autorizam, não veiculam antes, nada. Então, é um programa que foi custeado por eles mesmos, né? Então eles têm esse cuidado de não passar antes, porque aí a gente sabe que agora, através de plataformas digitais, utiliza-se para poder compartilhar muita coisa, então eles não quiseram compartilhar para que não perdesse ineditismo, até porque é um programa que eles têm uma expectativa bem positiva em relação ao trabalho que eles desenvolveram. Mas para a gente vai ser quase uma surpresa, a gente só ficou sabendo de coisas pontuais. Eu vi o trailer, eu achei bem feito e eu achei interessante que eles convidaram uma pessoa que domina o tema de cada assunto, né? Então, assim, tá com cara de um documentário, não conheço o diretor, mas parece que é bem feito mesmo. Eu espero que voltem, né? Eu acho que aí cabe a nós mesmo, né? Colocarmos, divulgarmos, mas até lá a gente está proibido nem de acesso, né? Então, gente, muito obrigado, boa semana, que nós tenhamos uma semana alvissareira aí, e semana que vem com o Congresso Estadual e com a Semana da Defensoria, a gente possa debater questões tão importantes nesses últimos 30 anos, que é o tema do nosso Congresso, em relação à Defensoria Pública nos últimos 30 anos, um instrumento de expressão, né, constitucional, enfim, de cidadania. Então, acho que tem tudo a ver e espero que os colegas participem mesmo. Vem muita gente, a gente vai divulgar agora os painéis com os nomes, e na sexta-feira a gente só fez uma divulgação bastante resumida do que é. Agora vai sim, com tudo que vai ser aberto para a internet também, que a gente está querendo abrir para o grupo acadêmico, aí, os colegas que são professores, vai estar também no Facebook, Instagram, para as pessoas, e o link e o e-mail para fazer as inscrições prévias, para que o meio acadêmico entenda um pouco dessa história de 30 anos no Brasil, mas a Defensoria da Bahia foi antes, muito mais de 30 anos. Então, acho que é importante chamar estagiário, vai estar aberto para isso, tem certificado, tem tudo isso aí. Então, muito obrigado, boa tarde, bom dia a todos.